Olá, meninas queridas, hoje é sexta-feira, nosso dia da liberdade. E vamos falar sobre o quê? Um medo que paralisa milhões de mulheres. Que é o medo de não se sentir boa o suficiente. Você sofre disso? Você se acha incapaz? Você não se acha boa o suficiente? Bem, quantas vezes você já pensou essas frases? Eu não mereço isso. Qualquer pessoa faz melhor do que eu. Isso já passou pela sua cabeça? Esse medo tem um nome. Síndrome do impostor. Você já ouviu falar? A síndrome do impostor, ele rouba sonhos. A síndrome do impostor sabota relacionamentos, impede promoções e faz você viver uma vida menor do que a vida que você merece. Mas hoje, nós vamos quebrar essas correntes invisíveis. Vamos descobrir de onde vem esse medo, por ele ser uma mentira. Esse medo, ele é uma mentira. Nós também vamos ver como que você pode finalmente se libertar dele, ok? Hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos ver de onde vem esse medo, já estamos identificando que esse medo é uma mentira e como você pode finalmente se libertar dele. Você não veio ao mundo para se esconder. Você não veio ao mundo para ser abafada. Você veio ao mundo para brilhar. Você veio ao mundo para contribuir. Você veio ao mundo para ser exatamente quem Deus te fez para ser. E isso é mais do que suficiente. Você sabia disso? Você não veio ao mundo a passeio, você veio ao mundo com um propósito. Deus tem algo para você, uma vida incrível para você viver. Primeiro, nós vamos entender o que é esse medo. Nós primeiro vamos entender que medo é esse. Que medo é esse de não se sentir boa o suficiente. É estranho isso, mas é necessário a gente conseguir entender por que nós temos medo de não nos sentirmos boa o suficiente. Esse medo, ele se manifesta de várias formas. E eu quero que você se reconheça no que eu vou te falar. Eu quero que você se reconheça em algumas manifestações que eu vou te apresentar agora. Tá combinado? Quero que você preste muita atenção. A primeira manifestação é o perfeccionismo. Meninas, o perfeccionismo, ele paralisa. O perfeccionismo faz com que você nem comece projetos. Sabe por quê? Porque você vai ter medo de não fazer perfeitamente. E aí você prefere nem tentar. Você prefere nem tentar porque você já tem na sua mente a mentira de que você vai falhar, de que você não vai conseguir fazer. Então, o perfeccionismo, ele paralisa, ok? A segunda manifestação é a comparação constante. Presta bem atenção. Nós falamos de um perfeccionismo paralisante. Estamos falando agora da comparação constante. Você, mulher, vive olhando para outras mulheres e pensando, ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela tem uma vida melhor que eu, o emprego dela é melhor que eu. Você faz isso? Isso é comparação. Mas isso não é bom, sabe por quê? Porque naturalmente, nós, seres humanos, comparamos algo que é fraco em mim com algo que é forte no outro. E isso é injusto. Isso é injusto. Eu não pego uma qualidade minha com a qualidade da outra e comparo. Não, eu pego algo que é fraco, que eu não gosto de falar defeito. Eu pego algo que é fraco, que não é tão bom, que eu ainda tenho que vencer em mim, e eu comparo com algo que a outra já venceu, que a outra já desenvolveu, alguma qualidade da outra. E isso não é justo. Isso não é justo com você. Então pare de se comparar. Uma outra manifestação é a autossabotagem. Autossabotagem. Quando as coisas estão indo bem, você encontra uma forma de se estragar. Quando as coisas na sua vida elas estão caminhando bem, você fica catando cabelo em ovo. Eu gosto de usar essa expressão.
Você fica procurando um problema para que esse momento que você está vivendo, esse momento bom, tranquilo, de paz, próspero, de descanso, não sei, seja estragado. Por quê? Porque no fundo você não acredita que você merece isso. Você não acredita que você merece sucesso. Olha isso. Falamos de perfeccionismo paralisante, falamos de comparação constante, falamos de autossabotagem. Nós vamos agora falar da quarta manifestação, que é a necessidade de aprovação constante. Você precisa que todos gostem de você. Você tem uma necessidade de que todos gostem de você, de que todos te aprovem. Você tem necessidade da opinião dos outros. Você acredita que a opinião dos outros, ela vale mais do que a sua própria opinião. Isso é necessidade de aprovação. É quando essa necessidade da aprovação do outro modela as minhas decisões e a minha vida. Você está se identificando? Porque ainda não acabou. Tá bom? Não acabou. A quinta manifestação. Minimizar suas conquistas. Meu Deus, isso aqui é quase que unânime no meio das mulheres. Até aquelas que nós achamos mais fortes e tal, elas fazem isso. Sempre que ela tem uma conquista, ela compra algo, enfim, alguém elogia, ela fala, não, foi sorte. Ah, não, isso aqui qualquer um faria. Ah, não, isso aqui estava na promoção. Não, isso não é nada demais, menina, é só, sei lá, só um cliente, é só uma conquista. Não, foi só umas férias, nada demais não. Coisa baratinha, peguei um pacote na promoção. Não! Para com isso! Por que você nunca se dá crédito pelo que você alcança? Isso é minimizar as suas conquistas. Chega disso também. Você vai parar com isso, você vai fazer um exercício em conhecer essas frases na sua vida, no seu cotidiano, e você vai começar a mudar. Por exemplo, algo que eu identifiquei em mim, eu identifiquei isso, né? Eu minimizava as minhas conquistas, qualquer coisa que eu adquiria, eu diminuía qualquer elogio que eu recebia. Por exemplo, ai, que vestido lindo, que era de uma marca, né? Eu falava, não, comprei na promoção. E foi baratinho, menina, comprei na promoção. Não, para! Você vai simplesmente agradecer. Caramba, que viagem incrível que você fez, né? Sim, foi maravilhosa. Ponto! Para de minimizar as suas conquistas, ok? Se você se reconhece em alguma dessas manifestações, respire fundo. Sabe por quê? Algo que a gente fala sempre aqui. Reconhecer é o primeiro passo para a liberdade. Reconhecer essas manifestações na nossa vida é o primeiro passo para a liberdade. Agora, nós vamos descobrir de onde vem esse medo. Ok? Porque para entender a origem para a gente poder entender a origem desse medo e conseguirmos ajudar. Combinado? Então, a primeira origem, o primeiro canal, a primeira porta por onde esse medo pode ter vindo na sua vida, esse medo de não ser boa o suficiente, de não acreditar em si, esse medo ele pode ter vindo lá na sua primeira infância, lá na origem. Você sabia disso? Talvez você tenha crescido ouvindo muitas frases que te podaram. Por exemplo, você não é boa o suficiente. Ah, você não é boa em matemática. Sempre ouviu, você não é boa em matemática. Aí você acha que você não é boa em nada. Tudo bem, você não é boa em matemática, mas você é boa em geografia, em história, em ciências, em arte. Não sei. Você é boa em outra coisa. Ou muitas comparações, a sua irmã é mais esperta, a sua irmã consegue. Por que você não consegue? Olha como a sua irmã é. Algumas outras frases, você precisa se esforçar mais. Nunca é o suficiente. Sempre tem um você precisa se esforçar mais. Essas mensagens, elas se tornam, sabe o que? Na nossa infância? Vozes no nosso interior. E hoje essas vozes nos comandam. Uma segunda origem que a gente pode avaliar na nossa vida são padrões impossíveis que a sociedade coloca. Sabe por que a gente vive numa cultura que diz que mulheres precisam ser perfeitas em tudo. Excelente mãe, excelente profissional, uma excelente esposa, a mais bonita, está sempre bem, tem que estar feliz. Não, esse padrão não consegue. Esse padrão é impossível, ninguém está bem todos os dias, ninguém está bem 100%. Eu não sou uma excelente mãe sempre.
Eu não sou uma esposa dedicada sempre. Não, não, não. Então esses padrões que nos foram impostos, isso também vem pela comparação, por causa da aceitação, e não é um padrão que foi imposto na primeira infância. Esse padrão é imposto pela sociedade, tudo que eu consumo. Então, quanto mais eu consumo esse padrão do mundo, esse padrão que me é imposto pela sociedade, mais doente eu fico, porque esse padrão é impossível. Ok? A gente tem também uma terceira origem, que são experiências de rejeição que a gente pode ter vivido na nossa vida. Então, talvez você tenha sido rejeitada, criticada ou humilhada em momentos importantes, sabia? Da sua história. E o seu cérebro, ele criou essa crença, ele fez um caminho de que você precisa ser mais para ser aceita. Você precisa fazer mais para ser aceita. Você precisa ter mais para ser aceita. Isso é um caminho que o seu cérebro fez. Você está se identificando? Você está se reconhecendo? Quarta origem, a comparação social. E tem um negocinho que a gente não tem muito e usa muito hoje, que é a rede social. As redes sociais, elas intensificam essa comparação social. Você, eu, nós vemos a vida perfeita das pessoas na tela, mas nós não vemos os bastidores daquela vida. Então nós precisamos entender isso. As pessoas, elas não postam derrota, tristeza, a verdade das suas vidas. Elas não postam os bastidores. E aí eu fico comparando o meu bastidor com o feed da pessoa. E isso é injusto. Da mesma maneira sobre a comparação que nós vimos acima. Então a comparação social, ela é destrutiva, ela é doentia. E a gente não pode ficar nesse modelo. Você tem que parar de estar comparando a sua realidade com a fantasia do outro, porque rede social é fantasia. Você consegue entender? Você está entendendo? Queridas, esse medo não é baseado em fatos. É baseado em percepções distorcidas. Esse medo é baseado em mensagens tóxicas. Esse medo é baseado em comparações injustas. Você consegue entender que o medo de não conseguir ser uma mulher incrível vem desses lugares? Você está conseguindo se encontrar? Você consegue entender que o seu medo de não ser suficiente está nisso? Isso é muito sério. Você precisa refletir, você precisa se olhar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora entrar na mentira que está por trás desse medo, ok? Porque tem uma mentira por trás desse medo. E a gente vai colocar a luz nessa mentira agora. Vamos expor a mentira fundamental por trás desse medo. A ideia de que existe um padrão suficiente que você precisa alcançar. Não existe um padrão suficiente que você precisa alcançar, ok? Ok? Sabe qual é a verdade? É que não existe uma régua universal que mede se você é boa o suficiente. Quem definiu esse padrão? Quem disse que você precisa ser perfeita para merecer amor, sucesso, felicidade? Isso é uma mentira. Você não precisa. Pense nisso. Quando você era bebê, você precisava fazer alguma coisa para merecer amor? Quando você era bebê, você precisava ser você precisava ser boa o suficiente para os seus pais te amarem, te alimentarem, te protegerem? Não! Claro que não! Você era amada simplesmente por existir. E essa verdade não mudou. Você não precisa conquistar seu valor. Você já tem valor. É um valor inerente. Eu não tenho o que fazer para ser aceita. Eu sou e as pessoas gostam de mim pelo que eu sou. E tá tudo bem aquelas que não gostam, porque você também não gosta de todo mundo. Não é uma verdade? Você não gosta de todo mundo. Por que você exige que todo mundo goste de você? Por que você coloca esse padrão que todo mundo precisa gostar de você? Se você não gosta de todo mundo, por quê? Porque existe a familiaridade, existe pontos em comuns, gostos em comuns que fazem com que a gente se aproxime do outro e que a gente goste. E tem pessoas que vão para a esquerda e nós vamos para a direita e tá tudo bem.
Eu quero que você pare de achar que todo mundo precisa, que você precisa que todo mundo goste de você, porque isso é uma mentira. Ok? Aqui está uma outra verdade libertadora. Ninguém é bom o suficiente em tudo. Ninguém é bom o suficiente em tudo. Nem as pessoas que você admira. Nem as que parecem ter a vida perfeita. Todos nós temos problemas humanos, sofrimentos humanos. Todos nós somos seres humanos que estamos em processos. Plaquinhas, estamos em obra. O que a gente não pode é permanecer nas nossas dificuldades, enfim. A gente tem que amadurecer, desenvolver. Você está comigo nessa? Você precisa escolher a liberdade ao invés do medo. Você precisa escolher a liberdade através do medo. O que você quer escolher? Se você falou liberdade, você pode seguir nesse vídeo, porque agora eu vou te dar estratégias de libertação. E essas estratégias precisam ser aplicadas, ok? Agora nós vamos para o prático, porque aqui eu dou a teoria e eu também te dou a prática para você aplicar. Se você não aplica as práticas, as estratégias que eu te apresento em todos os vídeos, você não consegue vencer. Eu te trago um conhecimento, eu te mostro, eu peço para você se avaliar, você reconhece na sua vida e agora a gente tem que praticar, ok? Então eu vou te dar estratégias de libertação. Agora nós vamos para o prático. Como se libertar desse medo, então? Eu vou te dar 6 estratégias que podem transformar a sua relação com você mesma. Eu vou te dar 6 estratégias que vão transformar a sua relação consigo mesma, ok? Então vamos para a primeira estratégia. Vamos lá. Eu quero que toda vez que você tiver esses pensamentos que nós já falamos até agora, a sua mente vier todas essas frases, eu quero que você questione a voz que está dizendo isso. Toda vez que essa voz disser, você não é boa o suficiente, eu quero que você pergunte, baseado em quê? Baseado em quem? Quem foi que disse que eu não sou boa o suficiente? Isso é um fato ou isso é uma opinião? Porque se for uma opinião, não é verdade? Quem disse isso? Quem disse que eu não sou boa o suficiente? Em que medida é essa? Que régua é essa que não existe, que a gente inventou? Segunda estratégia, celebre as suas conquistas, por menores que sejam. Pare de minimizar o que você alcança. Você terminou um projeto? Minha querida, celebre. Você ajudou alguém? Reconheça. Você superou um medo? Comemore. Não importa o tamanho do desafio. Pode não ser desafiador para um, mas é desafiador para você. Comemore, celebre. Terceira estratégia, pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com os outros. Lembre-se, você está comparando seus bastidores com o palco do outro. Você está comparando uma fraqueza sua com algo que é forte no outro. E isso é injusto. Cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem os seus desafios, cada pessoa tem o seu tempo. Olhe para si, cuide de você, ame o seu tempo, ok? Quarta estratégia, redefina o que é suficiente. Quem tem que definir quem é suficiente, ser suficiente é você. Ao invés de perguntar, eu sou bom o suficiente? Pergunte, eu estou dando o meu melhor com o que eu tenho hoje? Pronto. Mude, eu sou bom o suficiente? Já aprendemos que não seremos bons o suficiente. Você vai falar, eu estou dando o meu melhor? É isso que importa. Quinta estratégia, aceite que você é um ser humano. Simples assim, você não é um robô, você não é a IA. Você é um ser humano e um ser humano em processo. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser autêntica. Você não precisa saber tudo, você precisa estar disposta a aprender. Em tempos de rede social, em tempos de feeds mentirosos, de palcos, existe um bastidor. O mundo está cansado de gente falsa, as pessoas estão querendo pessoas autênticas. O mundo está cansado de perfeição porque é uma perfeição inalcançável. Buscar essa perfeição cansa um nível que gera um esgotamento emocional. Nós precisamos ser autênticas, você precisa ser autêntica, ok? Se ame, se aceite. E quem vai ficar ao seu lado são aqueles que amam a sua autenticidade. E tá tudo bem.
Sexta estratégia, cerque-se de pessoas que te veem como você realmente é. Relacionamentos saudáveis são espelhos que refletem o seu verdadeiro valor, não as suas inseguranças. Eu vou falar de novo, relacionamentos saudáveis são espelhos que refletem seu verdadeiro valor e não as suas inseguranças. O que isso quer dizer? Que os relacionamentos saudáveis que nós vamos ter a partir de hoje, eles potencializam aquilo que é bom em nós. E não as nossas inseguranças. Eles não afloram as nossas inseguranças. Eles afloram aquilo que é bom em nós. Muito forte, muito poderoso, né? Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é mudar a narrativa que você conta para si mesma. Você sabia disso? Por isso, nós vamos mudar essa narrativa hoje. Sim, ao invés de eu não sou boa o suficiente, você vai dizer eu sou suficiente, exatamente como sou e estou sempre crescendo. Você vai pegar um papelzinho, você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai pegar um papelzinho e você vai escrever porque eu vou repetir. Ao invés de declarar eu não sou boa o suficiente, você vai mudar essa frase para eu sou suficiente exatamente como sou. Eu sou suficiente exatamente como sou. E eu estou em crescimento. Muito mais poderoso. Ao invés de todo mundo é melhor do que eu, dessa frase horrorosa, todo mundo é melhor que eu, você vai começar a falar, cada pessoa tem seus dons únicos e eu tenho os meus. Valorizar. Você vai valorizar você. Ok? Ao invés de eu não mereço isso, você vai dizer eu mereço coisas boas na minha vida. Toda vez que esse sentimento de, cara, eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter comprado isso, eu não mereço estar fazendo essa viagem, eu não mereço estar nesse restaurante, eu não sou merecedora disso, eu não sou merecedora dessas pessoas, eu não sei do que você não se acha merecedora. Você vai combater falando, você vai falar pra você, eu sou merecedora sim. Eu sou merecedora sim. Eu sou merecedora de coisas boas. Ok? Combinado? Você tá nesse combinado comigo? Agora vamos passar? Agora eu quero falar sobre algo revolucionário. O poder da autoaceitação. E eu não tô falando de conformismo ou de parar de crescer. Eu tô falando de se aceitar como ponto de partida. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Autoaceitação significa dizer eu sou quem eu sou hoje, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. E isso é suficiente para começar. Eu não preciso ser perfeita para merecer amor, oportunidade ou a felicidade. Será que você consegue falar para você eu sou quem sou hoje, com as minhas qualidades e defeitos, e isso é suficiente para começar? Olha que amor por você. Olha que lugar saudável você vai colocar a sua alma. Quando você se aceita, algo mágico acontece. Você para de gastar energia lutando contra si mesma e começa a usar essa energia para crescer, para construir, para viver plenamente. Você para de se esconder e começa a aparecer. Você para de se diminuir e começa a ocupar o seu espaço. Você para de pedir desculpa para tudo e para todos. Para de pedir desculpa por existir e começa a celebrar quem você é. Você conhece pessoa que pede desculpa o tempo inteiro? Existe um paradoxo. E é o que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. Quando você para de tentar ser boa o suficiente, você descobre que sempre foi mais do que suficiente. Essa é você. Você é mais do que suficiente. Você descobre que a sua imperfeição é parte da sua humanidade. Que as suas lutas se tornam mais
compassiva, que seus erros te ensinam sabedoria, que a sua jornada única é exatamente o que o mundo precisa. A sua jornada única é o que o mundo precisa. A autenticidade. Você está entendendo isso? Queridas, eu quero terminar esse vídeo com uma verdade que pode mudar a sua vida. Você não precisa ser boa o suficiente para ninguém. Você é suficiente. Sabe o que você pode escrever nos comentários? Eu sou suficiente. Para que eu tenha certeza que você chegou no final desse vídeo, que você entendeu o poder que há nesse conhecimento e nesses passos que eu te dei. Nessa troca de frases que nós falamos aqui. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa conquistar. Você não precisa conquistar o seu direito de existir. Você não precisa ser perfeita para merecer amor, sucesso e felicidade. Entenda de uma vez por todas isso. O mundo não precisa de mais uma versão de ninguém que já existe. O mundo precisa da primeira versão de você, com as suas imperfeições, com as suas peculiaridades, sua forma única de ver e sentir a vida. O mundo precisa de quem você é, porque quem você é soma nesse mundo. Então para de se esconder, para de se diminuir, para de esperar ser a boa o suficiente para você começar a viver. Não! Não! Eu quero que você comece aquele projeto. Eu quero que você se candidate a uma vaga que você sempre teve medo. Eu quero que você termine aquele relacionamento que não te faz bem. Comece aquele relacionamento que te faz brilhar. Eu quero que você volte a perseguir os seus sonhos. Meninas, se esse vídeo tocou o seu coração, eu quero te pedir, curta esse vídeo. Para que esse vídeo alcance outras mulheres, para que essa mensagem toque em outros corações e transforme em outras vidas. É assim que o YouTube consegue identificar que esse vídeo é bom. E ele começa a entregar para outras mulheres. Vamos juntas nessa corrente de cura da nossa alma. Eu posso contar com você? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Coloque nos comentários. Completa a frase, eu sou suficiente, por quê? Tá combinado? Você vai escrever para mim o porquê que você é suficiente. Ou simplesmente, eu sou suficiente. Lembre-se, meu amor, vocês não vieram ao mundo para serem cópias imperfeitas de outras pessoas. Vocês vieram para serem originais, autênticas e verdadeiras. Vocês vieram ao mundo para ser um original e não uma cópia imperfeita. Combinado? Eu vou falar novamente, você não veio para ser uma cópia imperfeita, você veio para ser um original. Seja verdadeira. E aqueles que não te aceitam, que te deixem. Mas se priorize. Para que você possa dar o melhor de você para o outro. Combinado? Foi muito bom estar aqui, foi muito bom estar com vocês, está sendo muito bom preparar esse material para vocês. Mas eu quero te falar que esse canal tem vídeo todo dia e amanhã é sábado. Mais vídeo nesse canal e eu espero você. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que é liberado aqui. E esses vídeos são liberados às 5 da tarde. Todos os dias às 5 da tarde. Para que você possa assistir e ser edificada. Ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.